dar continuidade aos planos de seu pai de dominação mundial. E ele continua. Então, mais ou menos no período de 13 a 14 anos, ele lançou as bases de uma nova civilização, contribuiu grandemente para o bem da humanidade e de um modo especial para o advento de Jesus. Por quê? Porque ele pratica o que a gente chama de helenismo. Ele leva a cultura grega e a língua grega. E a língua grega se difundiu por todo o mundo daquela época. E isso ajudou o evangelho a ser difundido, ok? Porque todos falavam grego. Então, como todos falavam grego, ficou fácil de difundir o evangelho. Até nisso, Deus preparou o advento de Cristo, o advento do Filho dele e o crescimento, a propagação do evangelho por todo o mundo. Então, Alexandre, ele ajudou o mundo inteiro a conhecer a respeito de Cristo. Indiretamente, mas ajudou. Convencido de sua missão, Alexandre adotou a política de expansionismo. Reconhecemos que ele levou a cultura e as artes gregas aos vencidos, obrigando-os por esse meio a aprender o grego, língua em que os monumentos filosóficos, científicos, históricos e literários estavam escritos. Alexandre não impôs a cultura grega pelas armas, ele não forçou ninguém a aprender o grego. Era uma invasão pacífica. Só que os povos, como eles tinham sede, eles tinham vontade de aprender, eles tinham fome de saber das coisas, e tudo que ele trazia era na cultura grega, então acabava forçando assim, entre aspas, ideologicamente, o povo a aprender o grego para eles poderem ter acesso àquele conhecimento que tanto eles queriam. Tá certo? Porque naquela época as pessoas veneravam muito o conhecimento. Tá certo? É bem diferente de hoje. Naquela época eles veneravam muito. Então eles foram aprender o grego só para ter acesso a esse conhecimento. Eles acabavam se sentindo forçados a aprender. Uma estratégia de Alexandre. Para saber o conteúdo daqueles manuscritos, eram obrigados a aprender a língua grega, o que fazia espontaneamente. Então não era forçado. Alexandre não forçava eles a aprender o grego. Eles espontaneamente aprenderam. Alexandre conquista Jerusalém após a captura de Tito, mas confirmou todos os privilégios que os judeus obtiveram dos persas, principalmente a isenção de impostos durante o ano sabático. Então ele foi benéfico. Alexandre foi clemente para com os judeus, tá certo? Poucos anos depois da morte de Alexandre, porque ele morre bem novo, ainda com seus 30 e poucos anos, 33 anos, salvo engano, a história diz, que ele falece, envenenado, tá certo? Na Babilônia. Ele estava na Babilônia e morreu envenenado. Então, poucos anos depois de sua morte, os povos falavam duas línguas. A sua nacional do povo, aquela que o povo trazia de berço, e a língua grega. A cultura e a língua gregas deram ao mundo certa uniformidade e facilitaram o intercâmbio entre os povos. Mais tarde, foi uma bênção para a pregação do evangelho, como eu disse antes, pois um missionário podia pregar uma só língua e ser entendido por todos. Então, isso era certamente uma bênção.